Vocês acham que ele vai encerrar a carreira no Inter? É a tendência. Eu acho que não. Ele disse aqui no programa que se ele renovasse o contrato com o Inter, ele estaria encaminhando o processo de aposentadoria no Inter. Mais uma temporada, pelo menos, no River Plate. Para encerrar daí. Eu tenho uma informação, Meneghetti, sobre isso, porque surpreendeu a muitos a velocidade desse acerto, né? Aconteceu ontem. Eu recebi algumas informações e confirmei com algumas pessoas no dia de ontem. Não foi só pelo fato de o D'Alessandro ser craque e ser uma obviedade a sua necessidade de permanência, tirando o Ribeiro Neto. Outros fatores políticos estão envolvidos aí. Primeiro, é um belo fator de campanha tu renovar o contrato com o craque do time. E Marcelo Medeiros vai usar isso. Até porque sábado o D'Alessandro concede a sua entrevista coletiva de renovação e segunda-feira o Marcelo Medeiros deve anunciar a sua candidatura à presidência do clube. A foto oficial do Inter ontem, da renovação de contrato com o D'Alessandro da assinatura, aparecia mais o Marcelo Medeiros do que o D'Alessandro. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, informação que eu recebi. Vitório Pífero, o candidato da oposição, estaria negociando com Adenor Bach, Tite, para ser o técnico da próxima temporada. Um contrato de 2 anos. E a direção atual do Inter teria recebido a informação que Tite, nesta negociação, estaria tratando da possibilidade do D'Alessandro ir embora, na medida em que Tite e D'Alessandro não têm lá grande relacionamento, embora isso não possa ser superado. Acho menor isso. Então, assim, a direção do Inter, além de usar isso como um fator de campanha, ter renovado com o craque, acha também que pode estar melando o negócio do Vitório Pífero com o Tite. O D'Alessandro publicou no seu site, no seu blog pessoal, uma mensagem sobre esta renovação com o Internacional. Vamos ver. Colorados, queria expressar a minha alegria compartilhar com vocês esse momento, como vocês ficaram sabendo, a gente renovou, como falou a gente falou que vai continuar a minha parceria com o clube, que vou continuar trabalhando aqui no clube, uma coisa que foi o meu desejo sempre, e continua sendo o desejo da gente que trabalha hoje no clube, que me deixa muito feliz, muito contente de que eles queiram que continue aqui, continuar fazendo o meu trabalho. Sou muitos anos aqui no clube, por muitos anos mais, quem sabe quantos, mas por enquanto até 2017 continuaremos juntos, batalhando e conseguindo coisas para melhorar essa história do Inter. Um abraço. Eu que gosto de bom jogador de futebol, quero bom jogador aqui. Claro. Se o Alessandro tivesse acertado com o Grêmio, por exemplo, ficaria muito feliz. Pronto, sai. Não vai pro River Plate, não vai pro Estudiantes de La Plata, não. Seria legal ele pintar rata lá no Estudiantes. Mas eu quero bom jogador aqui, no Internacional e no Grêmio. Uma troca. D'Alessandro por Marcelo Groy, por exemplo, seria legal, duas coisas, Meneghetti. Primeiro, o D'Alessandro vai completar 10 anos de Internacional como titular. Isso é histórico. Isso aí não existe. Um jogador revelado pelo clube. Não existe tese esdrúxula que vai derrubar esse fato. Não existe dentro de uma coerência. Segundo, alguns jornalistas estão dando a informação de uma renovação do D'Alessandro ganhando quase R$1 milhão por mês a partir de agora. Não é verdade. O D'Alessandro está renovando pelo mesmo valor que ele recebe agora no Internacional. Não está mudando em nada o valor. Porque alguns até, de forma maldosa, disseram o seguinte: não, o D'Alessandro não aceita ganhar menos que o Nilmar, então vai receber muito mais. Primeiro que o Nilmar não ganha quase a metade do que ganha o D'Alessandro hoje. Não tem nenhuma relação isso. Então a verdade é essa. Está renovando pelo mesmo valor. Elogiável, independente da influência política que vai ter, é elogiável, assim como é elogiável a vinda do Nilmar, é elogiável a renovação do Alessandro, acerta a direção do Inter. Essa direção do Internacional segurou o D'Alessandro 2 vezes. É importante que a gente diga isso. Né? Vou ver. Roberto. O Maurício, o D'Alessandro renovando com o Inter, os gremistas piram. O Rogério Dias, Dali Monstro. O Lucas, graças a Deus por tudo que já fez, carregando o Inter nas costas e ainda faz, merece ficar aqui no Internacional para sempre. Ídolo, craque, maestro e mito. Vamos à Central Band do Esporte. Alô, Cadu. Meneghetti, o Neymar teria recebido cerca de 25 milhões de reais do Barcelona antes da transferência dele para o clube espanhol. Isso teria acontecido, essa transferência desse valor, teria acontecido apenas 6 dias antes daquela final entre Barcelona e Santos que aconteceu no Mundial de 2011. A Receita Federal está investigando, querendo saber por que esse dinheiro foi dado antes da própria transferência ser oficializada entre o Neymar, Barcelona e o Santos.
Santos, e a empresa do pai do Neymar se defende dizendo que esse tipo de informação é sigilosa e não tem que ser revelada. Portanto, essa informação de que o Neymar recebeu 25 milhões de reais antes da final do Mundial para acertar com o Barcelona. É uma encrenca. A gente tem... Diga, Ribeiro. Pode até ser legal, mas não é legal. Não é moral, né? A gente tem que saber se o fato é verdadeiro, né? Sim, mas antes de uma decisão... Cláudio Andrade e os destaques do Brasil Urgente do Band Cidade. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Hoje, no Brasil Urgente dos Gaúchos, a gente vai mostrar tudo sobre um bandido que está aterrorizando os comerciantes de Esteio. O cara chega nas lojas com uma faca, anuncia o assalto e, segundo a polícia, rouba produtos para trocar por drogas em uma vila de Esteio. Os detalhes, então, logo mais no Brasil Urgente dos Gaúchos e também 10:07 no Band Cidade. E eu espero você sempre, é claro. Meneghetti. Obrigado, Cláudio. Em seguida tem Inter e Chapecoense como atrações aqui em Os Donos da Bola. O Internacional enfrenta a Chapecoense esta noite com a necessidade de uma vitória. O São Paulo já ultrapassou o Inter, Grêmio e Corinthians chegaram e o líder tropeçou nesta rodada. Veja. Este gol do Corinthians fez a torcida colorada lamentar os pontos perdidos no Mineirão na rodada passada. O Timão segurou o Cruzeiro e o Inter pode, mais uma vez, diminuir a diferença para 6 pontos. O time de Abel Braga enfrenta a Chapecoense. O adversário está na zona de rebaixamento. Além disso, a Arena Condá, em Chapecó, deve estar repleta de colorados. Chance para se aproximar do líder, estádio com ambiente favorável, tudo certo, né? Nem tanto assim. Williams, Wellington e Arangues são desfalques. Abel precisa achar alternativas para tentar buscar os 3 pontos. Igor e Bertotto devem entrar na equipe. Já o banco de reservas deve ter Nilmar. Pelo menos ele viajou com a delegação. A necessidade de vitória aumentou também por causa do São Paulo, que superou o Atlético Paranaense e roubou uma posição do Inter. Vamos então a Chapecó. Lá está o nosso Gonçalo Cirne Lima por Skype atualizando informações dessa partida. Alô, Gonçalo. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Aqui em Chapecó, temperatura de 30 graus, um belo dia. E ontem uma recepção impressionante, cerca de 200 colorados estavam à frente do hotel do Internacional esperando a delegação, que chegou por volta de 8h30 da noite e foi direto para a janta. A grande atração, o Nilmar, foi o primeiro jogador a descer do ônibus e pode reestrear pelo Internacional hoje à noite. O Abel tem problemas, mantém mistério e não revela a escalação que vai enfrentar a Chapecoense, uma partida que ganhou muito peso com essa derrota do Cruzeiro ontem à noite. Ô Gonçalo, tudo bem. O Golden Boy Colorado está aí, isso é relevante, tem treino amanhã, então, portanto, ele não vai perder o treino com os demais companheiros. Agora, existe realmente uma expectativa de presença ou isso aí ficou muito mais assim como lenda? E, olha, o Neymar tá aí, hein? Porque me parece ser isso. Eu acho que ele não tem nenhuma condição de jogar, ou eu estou completamente equivocado, o Gonçalo. Ribeiro, a situação é a seguinte. Ontem o Marcelo Medeiros, vice-futebol do Inter, eu conversei com ele na chegada da delegação. Ele concedeu uma entrevista e ele disse o seguinte: o Nilmar ele tem um contrato por 39 meses com o Internacional, ou seja, até o final desse ano, e ainda tem mais 3 temporadas de contrato. E ele disse que não tem porquê, o Inter não tem nenhum motivo para apressar a estreia desse jogador. Sinceramente, Ribeiro, meu sentimento é o seguinte, não é informação, é sentimento de repórter. Só entra em campo o Nilmar hoje à noite devido às circunstâncias da partida. Se o Internacional estiver vencendo com certa facilidade, quem sabe ele entra no final da partida. Enfim, eu acredito que o Nilmar pode não jogar, inclusive deve não jogar hoje à noite contra a Chapecoense. Ribeiro, essa foi a impressão que eu tive depois da entrevista do Marcelo Medeiros, que o Inter não tem nenhum tipo de pressa. Agora, ele está à disposição do Abel. Se o Abel quiser, ele pode entrar. Vai perguntar agora, mas só para a gente debater aqui, eu estou vendo o Marcelo, estou imaginando o Marcelo Medeiros falar, tem 39 meses de contrato e tal. Tem 39 meses de contrato.
Vai preparar o Neymar para jogar, não tem mais Trianon, né? Não ia jogar no Trianon em dezembro, jogo festivo, não tem mais. Tem uma coisa, não, mas olha aqui, ó, nós estamos falando de política. Nós estamos falando de política e politicamente seria interessante que esse jogador fizesse a sua estreia no Beira-Rio. No Beira-Rio. Eu também acho, viu? E outra coisa, eu tenho um certo receio dessa história de, aí o Inter está tomando uma lavada da mete o Nilmar. Aí o desespero toma conta e mete o Nilmar de qualquer jeito. Sim. Gente, como assim tomando uma lavada, Ducha? Vamos combinar que o jogo vai ser bem difícil hoje, né? Como foi ontem o Grêmio com o Sport. Vai ser bem difícil. Foi assim que tu disse. Então o jogo foi difícil. Eu temo que o Internacional não... Tu imaginou assim, a Chapecoense goleando, Inter 4-0, aí tu acha que ele bota o Nilmar, é isso? Não, tipo uns 2-0, entendeu? Aí falando sério, Meneghetti. Eu tô falando sério. Tu seca a dupla Grenal o meu temor é que o Nilmar seja colocado na rua sem ter a melhor condição para resolver o problema como salvador da pátria e fique como culpado de alguma coisa ruim. Eu não levaria. Se levar... O Abel, dependendo da circunstância, ele pode ser cobrado por não utilizar o jogador. E outra coisa, tu imagina a torcida do Inter na arquibancada com o Nilmar no banco. E o estádio é quase local, né? Tem muitos gaúchos em Chapecó. Pergunta ao Gonçalo. Eu queria saber do Gonçalo, porque o Abel tem desfalques importantes, inclusive para ele, talvez, titulares, né? Pelo menos foi assim contra o Cruzeiro, né? O Williams, o Wellington e Arangues, ele não vai ter nenhum desses três. Como é que ele está montando esse meio campo aí, Gonçalo? Chico, o time ainda é um mistério. O Abel ele comandou um treino com portões fechados na terça-feira, antes de ontem, e ali ele definiu a escalação. O Bertotto é uma alternativa, assim como o Igor. São os volantes à disposição, além do Gladstone, que estava com a equipe B e foi chamado para compor a delegação. Eu imagino um time com 2 volantes, o Igor e o Bertotto, e uma linha de 3 meias. O Alex, voltando a ser titular naturalmente, o Valdívia e também o D'Alessandro, com o Rafael Moura mais à frente. Essa é a provável escalação do Inter, mas uma formação com apenas um volante, quem sabe o Alan Patrick entre os 11 não pode ser descartada, e até mesmo uma formação com 2 centroavantes. O Wellington Paulista ele volta a ficar à disposição, está aqui em Chapecó, e contra o Cruzeiro, o Abel mesmo disse que ele quase utilizou aquela formação, ele só não utilizou porque o Paulista não ficou à disposição. Mas o provável time tem o Igor e o Bertotto à frente da zaga e essa linha de 3 meias. Ô Gonçalo, você tem percebido que o garoto Alex está preparado para receber essa oportunidade no time titular do Internacional, na medida em que é um reserva, ou você acha que ele teria que esperar mais um pouco? Valdasso, o Alex, ele concedeu uma entrevista no mês desta semana no CT Parque Gigante, e o Alex é um cara diferente, né? Um cara diferenciado, todos nós já convivemos com ele. Ele trata com muita naturalidade essa situação e hoje certamente ele vai ser titular. Seria uma surpresa enorme se ele não começasse entre os 11. Um abraço, Gonçalo. Boas férias aí em Chapecó. Fique até domingo. Conheça bem a cidade, que é espetacular. Um grande abraço a todos e realmente é uma cidade muito simpática. 4 mil colorados compraram o ingresso, Meneghetti, mas 20 mil torcedores devem estar na Arena Condá, grande público para Chapecoense Internacional às 8h30 da noite. Colonização gaúcha, naquele oeste catarinense, né? Nós invadimos aquilo lá, né? Mas por que Nós invadimos aquilo lá, né? Nós quem? Nós gaúchos, né? Tá. Tu sabe que as pessoas estão falando bastante em pressão do time da casa. A coisa não é bem assim, tá? A gente percebeu isso no jogo do Grêmio. A Chapecoense lá, com todo respeito, ela é o segundo time dos locais. Isso. O primeiro time geralmente é Inter ou Grêmio. Então, estando o Inter lá, tá bem, tu acha que os gremistas podem se unirem? Sim. Mas eu não imagino uma pressão tão forte ao Inter lá, não. Isso é jogo pro Inter ganhar, né? Agora o Inter tem obrigação de ganhar. O Ribeiro olha a questão do Alex. Tu acha que o Abel vai cometer o disparate de tirar o Alex do time? Deixa eu fazer uma pergunta. Depois do que aconteceu? Danielzinho, deixa eu fazer uma pergunta. Faça a pergunta, Ribeirinho. Tu coloca 100% que o Alex vai jogar? Sim. Depois da repercussão? Sim. Não é só isso. Eu aço no dedo. Coloca não é só 100%. Isso. Eu aço no dedo. Ribeiro, não é só isso. Ele não tem 3 volantes, 3 meio-campistas ali. Ele não pode prescindir do Alex. Vai jogar o Igor e o Bertotto.